Olá, graças Tirar e aqui paz, amada. paz, querida. Que alegria tê-la aqui, dividindo a telinha. Gratidão pelo seu sim, Bem, por estar aqui, né, em véspera de um feriado. Você aqui, então, dizimando do seu tempo, né, contribuindo na vida de outras pessoas com aquilo que Deus já tem derramado sobre sua vida. Então, seja amém. muito bem-vinda. Olha quem está ali, a Juliana, querida. Boa Oi, noite, Juliana. Seja muito bem-vinda, amada. amém, que bênção. É uma honra para mim estar aqui contigo, glória a Deus. Obrigada pelo convite, né? Compartilhando a palavra que Deus tem, né, ministrado tanto comigo sobre o posicionamento de mulheres, né? É uma bênção a gente poder ajudar outras mulheres também no posicionamento, né? Verdade, verdade. Como eu vejo que mulheres precisam ser informadas, né, que elas venham ter essa clareza, esse discernimento do quanto é importante se posicionar, né? Eu sei porque eu falo por mim, até eu não me posicionar, nada acontecia. E quando Deus, assim, enviando pessoas e me falando, tu precisa te posicionar, e realmente eu entendi o poder que tem uma mulher posicionada. Ju, É antes da gente verdade. começar, te apresenta então para os nossos, principalmente para os meus seguidores que ainda não te conhecem. Amém. Então tá, eu sou Cecília Couto, sou escritora do livro Um Lar Edificado sobre a Rocha, né? Esse livro aqui, tá aí o teu, né? Que bênção, glória a Deus. E, e realmente é um tema, né? Então eu moro no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Para quem não me conhece, né? Não muito perto de ti, né, Liana? Mas também não é muito longe. Glória a 200 Deus. quilômetros. E as conexões que Deus traz, né? Outro dia eu estava pensando como é que a gente começou a se conectar, né? Foi por causa do livro, da editora e tudo, né? E Verdade, Deus traz as conexões na vida da gente de uma maneira extraordinária, né? verdade, E glória a verdade. Deus. Então, realmente é um assunto, né, sobre posicionamento, né? Nosso posicionamento como mulheres sábias, né? Mulheres e homens, eu diria que Deus ele nos deu acesso a essa sabedoria dele, ele quer que todo filho dele se posicione, né, com fé, clamando pela sabedoria, na edificação do lar, né? Claro que a gente fala mais, o meu livro, por exemplo, é mais voltado para as mulheres, né? Mas são instruções e princípios que devemos todos seguir, né? Homens e mulheres, se a gente quer ter a nossa vida edificada mesmo sobre os princípios da palavra de Deus, né? Verdade. Ju, então já vamos começar. O tema da nossa live é mulher posicionada, lar edificado. E o que vem ser uma mulher posicionada? Amém, glória a Deus. Boa noite a todos que estão entrando aqui, né? A Pátia, a Eliesi, minha amiga também. A Ju, a gente já tinha falado. Que bênção essas mulheres que desejam, né, saber mais como se posicionar. Então, o que que é uma mulher posicionada? Eu até estava aqui meditando na palavra, eu fui procurar exatamente o que que significa a palavra posicionamento de acordo com a Bíblia, né? E diz bem assim: posicionamento é postura, atitude ou posição que uma pessoa assume em relação aos ensinamentos e aos princípios que ela recebe da palavra. Ou seja, ser uma mulher posicionada, eu preciso assumir uma postura, eu preciso ter a ação de tomar posição mesmo para viver aqueles ensinamentos, né? E, e a mulher sabe, hoje eu quero falar mais sobre o posicionamento em sabedoria, né? A mulher sabe, ela edifica o seu lar sobre a rocha, e a tola destrói com as próprias mãos, né? Lá em Provérbios diz isso. E como edificar, então, a minha casa, a minha vida, né? Sobre a rocha. E eu descrevo bem sobre isso no meu livro, né? Quem não leu, se quiser me chamar para adquirir também aí no direct, né? Através do Instagram, porque nesse livro eu compartilho toda a minha jornada,
de posicionamento para edificar o meu lar, mesmo vivendo em julgo espiritual desigual, né? Como que eu fui buscar viver os princípios, como eu tomei posição, né? Durante 13 anos, né? Eu cristã, meu marido ateu, né? Para a glória de Deus, ele aceitou Jesus como seu Senhor, mas foi uma jornada longa, né? De realmente eu tomando posição de viver os princípios de Deus para então edificar minha casa sozinha, né? Edificar o meu lar sobre os princípios da palavra de Deus sozinha até aqui, né? Então, é um desafio. A gente sabe que a edificação da nossa vida, do nosso lar, fazer da nossa casa um ambiente onde a glória de Deus se manifeste, isso aí é um desafio muito grande, né? E eu preciso ter posicionamento, né? E sobre a sabedoria, a mulher que se posiciona em sabedoria, um dia eu estava meditando sobre a sabedoria, sabe, Liana? E o Senhor me levou a um versículo que está lá em Provérbios 9, que diz assim: a sabedoria esculpiu para si 7 colunas. E aí eu falei, uau, 7 colunas, né? Que 7 colunas são essas? E eu fui atrás, o Senhor foi ministrando comigo sobre essas 7 colunas, e é isso que eu quero trazer nessa noite, né? Sobre os pilares da edificação do lar, né? Os pilares que a mulher sábia precisa cumprir como princípios, como realmente coluna na sua vida para que o seu lar seja edificado sobre a rocha, né? E lá em Tiago, para a gente começar a falar sobre sabedoria, né? Lá em Tiago 1, o que Tiago diz ali, né? E há pouco eu falava, né, com uma amiga ali, a pastora Patrícia, né, que eu acho que ela tá aí ainda, falávamos sobre fé, né, e fé é algo que, assim, às vezes a gente fala tanto sobre fé, mas que tipo de fé que Deus espera de nós? Uma fé extraordinária, uma fé que move montanhas, uma fé que confia totalmente no Senhor, né? Fé é a convicção, né? Fé é a certeza das coisas que eu espero. E o que Tiago fala sobre como obter sabedoria, né? Nós estamos aqui nessa live sobre como ser uma mulher sábia, que se posiciona em sabedoria, né? A gente poderia abordar vários posicionamentos da mulher no lar. Eu participei recentemente de um congresso, né? Que é a mulher posicionada no reino, posicionada, né, na salvação, posicionada na fonte, né? E posicionada em sabedoria. Então, assim, a gente tem muitos posicionamentos que Deus espera de nós. Mas hoje eu quero aprofundar mesmo nessa questão da sabedoria. E qualquer coisa, tu me interrompe, tá, Liana? Pra gente participar juntas aí. Sejam bem-vindas todas que estão entrando. A pastora Verinha também entrou aí. Glória a Deus. Então, lá em Tiago 1 diz assim, como obter sabedoria? Diz assim no versículo 5, se porém algum de vocês necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar. E um dia eu estava na frente do mar e Deus ministrou comigo. Assim como a onda vem e vai, muitas vezes a nossa fé está tão instável, tá? De acordo com as circunstâncias, de acordo com o que o vento manda, assim como a onda do mar, se venta mais, a onda vai mais longe, de acordo com, enfim, né, as questões ali do mar. Mas assim, muitas vezes a nossa fé se encontra nessa instabilidade. Se está tudo bem, eu avanço. Se está, né, tudo mal, eu vou recuar, minha fé fica apagada. Não, Deus espera de nós uma fé firmada na rocha. E a fé firmada na rocha é o princípio de ser uma mulher posicionada em sabedoria, né? E aí a palavra diz, né? E eu fui atrás de saber que 7 colunas são essas que a sabedoria esculpiu para si. Né? Para quem está chegando agora, Provérbios 9 diz que a sabedoria esculpiu para si 7 colunas. E aí o Senhor me levou ao entendimento dessa
essas 7 colunas, eu falei, Deus, eu quero firmar na minha vida essas 7 colunas de sabedoria. Porque, como eu falei, né, a minha jornada de edificação do meu lar, né, foi longa. E claro que o processo de edificação da nossa vida e do nosso lar vai acontecer até o Senhor buscar a igreja, né? Nós estamos em obras, mas nós precisamos construir a base para que esse edifício vai crescendo, né? E pastora Eleni, seja bem-vinda, amada, minha amiga lá de Mojimirim, bênção. Então, entrou também a nossa uma amiga, uma querida, a Estela, lá do Canadá, que fiz uma live que com ela. bênção! Seja bem-vinda todas. Nós estamos aqui, para quem está chegando agora, estamos hoje conversando um pouco sobre como uma mulher posicionada em sabedoria vai edificar o seu lar, né? Então, Liana, quando eu fui buscar de Deus que 7 colunas eram essas, e Deus me levou ao Sermão do Monte, né? Mateus 5, vocês podem anotar aí para depois meditarem, né? E quando Deus me levou no Sermão do Monte, o Sermão do Monte são as orientações que Jesus estava dando, as orientações como ele queria que o povo vivesse, né, dali para frente. E aí eu comecei a meditar nesse Sermão do Monte, e Deus começou a ministrar comigo. A mulher que edifica o seu lar, ela precisa ter a sua vida, primeiro, controlada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque quando nós temos a nossa vida rendida ao Espírito Santo, ele nos controla, ele nos conduz nessa edificação, né? E quando ele nos conduz nessa edificação, nós vamos dar o fruto, nós vamos, através da nossa vida, gerar o fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 5. Mas, e quando nós somos rendidas ao mover do Espírito Santo de Deus, essa construção dessas 7 colunas vão sendo firmadas na rocha, né? Que a rocha é Jesus. E lá nas bem-aventuranças, diz assim, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 3. E aqui que eu quero discorrer com vocês essas 7 colunas, né? Que se você quiser ir tomar nota, né? São os 7 pilares que eu, né? Não só como mulher, a vida cristã, são 7 pilares da nossa vida cristã, que vai nos levar a essa edificação. Versículo 3 do capítulo 5 diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando diz ali pobre de espírito, aí o versículo 4 também diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? O pilar da humildade do quebrantamento. A mulher que tem um coração quebrantado, contrito, né? Humilde, esse coração Deus não despreza. Então, quando nós vamos para a presença do Senhor, nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, né? O Salmo 51 diz: o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, contrito. Porque o coração quebrantado é aquele que é moldável, né, pelo Espírito Santo. Não adianta chegar diante do Senhor, querer conhecer a Deus na intimidade, querer ter a minha vida transformada, se o meu coração é endurecido. Coração endurecido, coração soberbo, coração obstinado. O que é um coração obstinado? É um coração longe do Senhor, um coração que eu posso declarar com a minha boca que eu amo Jesus, mas se o meu coração não ama Ele, não é rendido ao senhorio de Cristo, uma coisa é eu declarar que eu creio em Jesus, outra coisa é eu declarar que Ele é o meu Senhor. Se Jesus é o meu Senhor, Ele precisa controlar a minha vida, Ele precisa governar a minha vida. E para o Senhor governar a minha vida, eu tenho que render o meu coração a Ele, eu preciso ter o meu coração quebrantado diante do Senhor. Então, o primeiro pilar que eu preciso firmar, essa primeira coluna, é o coração quebrantado. Porque o coração da mulher quebrantada, aquela que realmente permite o Senhor transformar. Porque muitas vezes
Nós queremos que o nosso lar seja transformado, nós queremos que o nosso casamento seja transformado, filhos, né, para quem tem filhos, mas nós não permitimos, nós não paramos primeiro e pensamos, será que eu não preciso mudar? Exatamente. Né? E tu fala muito, né, Liana? Tu na tua área, né? Eu falo Das terapias. exato, da autorresponsabilidade, como eu tenho visto assim, né? Problemas nos relacionamentos, porque sempre o culpado é o outro, sempre é o outro, ou é a esposa ou é o esposo, nunca é consigo. Ontem mesmo, conversando, né, num atendimento, eu dizia isso. Como é importante a gente tirar essas vendas, né, as máscaras, assim, do orgulho, da soberba e trazer essa humildade para que a gente possa olhar para dentro de si e se perguntar quem eu tenho sido até aqui, que esposa eu tenho sido, que mãe eu tenho sido. Quando eu tiro essas vendas dos meus olhos e eu começo a olhar para dentro de mim, realmente eu começo a refletir e começo a perceber, realmente, eu falo isso também no meu livro, né? Quem eu tenho sido até aqui? Porque enquanto eu ficar olhando para o outro, sempre me colocando como vítima e colocando a culpa no outro, o meu casamento está ruim porque é por causa do meu marido, meus filhos, enfim. Qual é o comando, qual é a mensagem que eu estou enviando para minha mente, para o meu cérebro? Comigo está tudo certo, então eu não vou ser impulsionada para mudar, porque está tudo certo. Quando eu coloco a culpa no outro, quer dizer, comigo está tudo certo e eu não vou fazer nada para mudar. Então, tudo começa com essa humildade, né? Da gente parar e se olhar realmente. Reconhecer, né, os erros, né? É isso aí. Então, por isso que eu falo que o primeiro pilar que nós precisamos firmar, né, é ter o coração rendido ao Senhor, um coração quebrantado, um coração humilde, né? E esse Deus não despreza. Outro pilar, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a chave de nós conhecermos a Deus na intimidade é o temor do Senhor. Porque o temor, o que significa o temor? É honra, respeito. Quando eu honro o sacrifício de Jesus na cruz, quando eu honro o amor dele que foi entregue por mim, a vida que ele me deu através da ressurreição, né? Eu vou para a presença do Senhor, vou buscar ele em intimidade. Então, o temor, que diz que é o princípio da sabedoria, por que isso? Porque para eu ter a sabedoria de Deus, ter o conhecimento de Deus, eu preciso me achegar na intimidade. Eu preciso me aproximar do Senhor, né, na intimidade. Então, o temor a Deus, por isso que ele é o princípio da sabedoria, porque o temor a Deus é o que vai me impulsionar para a presença do Senhor, né? Que vai me impulsionar para viver os princípios da palavra. Como eu falei no início, né? O posicionamento é eu tomar posição em viver os princípios da palavra de Deus. E o que vai me impulsionar nesse posicionamento é o temor de Deus, né? Porque sem temor a Deus, então esse é o pilar que eu preciso ter bem firmado. Outro pilar que eu quero trazer aqui para vocês sobre a obediência e a submissão. Versículo 5 do Sermão do Monte diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? E essa palavra fala muito sobre a mansidão, mas ao mesmo tempo, quem que vai herdar a terra? Quem que vai... Aqueles que têm o coração submisso ao Senhor. Porque se eu tenho coração submisso ao Senhor, um coração que busca obedecer os seus princípios, porque aqueles que vão obedecer a palavra de Deus são aqueles que têm o seu coração rendido e submisso ao senhorio de Cristo, né? Então, esses é que herdarão a terra, que herdarão né, a glória de Deus, né? Então, quando o Senhor nos fala, firma esse pilar da obediência e da submissão, e a obediência, tem até uma palavra que eu coloco no meu livro em destaque, a obediência gera autoridade no espírito. Por que isso? Porque quando eu obedeço, Deus ele honra a palavra dele, né?
Então, isso, o Espírito Santo tem autoridade através da minha vida ali de me usar conforme ele quer, né? E o inimigo, né, o Satanás, sabe bem o que significa desobedecer, né? Não preciso falar sobre isso aqui, mas ele sabe a consequência da desobediência. Então, ele vai fazer de tudo para que nós sejamos rebeldes, insubmissos. E esse tema insubmissão, hoje em dia, né, Liana? Nossa, tá algo assim muito distorcido. Verdade. Né? A mulher tem que ser empoderada, não pode se submeter ao homem, no marido. Então, isso aí está muito distorcido, isso precisa ser resgatado, esse princípio, conforme a palavra de Deus. Né? Então, quando nós viemos a palavra, lemos a palavra, buscamos viver a palavra, nós vamos saber o que diz lá em Efésios 5, por exemplo, sobre trazendo isso para o relacionamento, né? A esposa sejam submissas aos seus maridos, assim, porque o marido é o cabeça da esposa, né, do casamento, como Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, nós precisamos nos submeter às autoridades que o Senhor coloca sobre a nossa vida, né? O marido é o nosso sacerdote, né, para quem é casado, né, os pastores, as autoridades espirituais. Nós precisamos nos submeter como nos submetemos a Cristo. E assim como Cristo é o cabeça, né, o nosso marido é o cabeça. E isso muitas vezes, mas como é que eu vou me submeter se o meu marido nem crê em Jesus? Eu preciso me submeter, né? Porque a palavra diz, esposas sejam submissas. A gente sabe que tem muito relacionamento abusivo, né? Eu nem vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas algo que eu falo também no meu livro sobre isso, que inclusive esse capítulo é o mais pesado, digamos assim, né? Que eu já começo assim, temos que orar, porque é um assunto, obediência, é algo que Deus tem falado muito isso comigo, sabe, Eliana? A obediência é um pilar que precisa ser muito bem firmado e estabelecido na nossa vida, para que a gente venha realmente usufruir da plenitude de Cristo para nós. Eu preciso cumprir os princípios, né? Jesus, ele já falou, né? Até dando uma pausa aqui nos pilares, e ele termina o Sermão do Monte com a palavra lá no capítulo 7, que é a palavra, digamos, a palavra-chave do desenvolvimento do meu livro, né? Que ele diz assim, lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, né? Quando Jesus dá toda a orientação ali, e ele termina perguntando assim, olha, agora vocês ouviram as palavras, as minhas orientações, agora vocês vão escolher onde você vai firmar a sua vida, né? E aí diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Então, um lar para ser edificado sobre a rocha, o princípio, o pilar que sustenta a sua casa, a sua família, a sua vida, sobre o firme fundamento da rocha. Quem que é a rocha? Cristo é a rocha. E Jesus é o quê? Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Ou seja, ele é a palavra de Deus, que habitou entre nós, né? Que trouxe a manifestação da glória de Deus. Então, assim, todo aquele que ouve as suas palavras e obedece, e as pratica. Não adianta só nós aqui ouvirmos essa palavra através dessa live, ou ouvirmos a palavra que a gente tem escutado. Se não tiver prática, eu vou ser como um homem, uma mulher, um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a minha fé, para que eu venha ter sabedoria, que eu venha ser uma mulher posicionada em sabedoria, que edifica o seu lar, eu preciso ter minha fé firmada na rocha. Firmada na palavra. Você não vê os problemas, as dificuldades, porque os problemas vêm, né? E derruba, né, a casa, como diz ali.
Vem Prova a disso tempestade, vem o vento, né? é a casa que vai, o casamento desmorona, vem a separação, os divórcios. Por quê? Porque faltou Exatamente. uma comunicação, né? Eu tenho acompanhado muitas mulheres, sabe? E aconselhado, assim, e eu vejo, assim, tem muitos casamentos que já se dissolvem, né, com tanta facilidade hoje em dia, porque falta, sim, sabedoria da mulher, falta sabedoria ali do posicionamento. Tem situações que são difíceis, sim, mas tem coisas simples. Eu tenho recebido tantos testemunhos de mulheres que leram o livro e falam assim: nossa, eu li essa parte, eu não me dava conta que eu cometia esse erro, que eu não me posicionava dessa maneira, eu me posicionava diferente, eu estava colhendo consequências de um casamento tumultuado, né? Então, assim, são pequenos ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida para afirmar esses pilares, né? E outro pilar que eu quero trazer aqui, que é muito importante, né? Para mim, ele é o segundo mais importante depois da obediência, que é o pilar da santidade, da pureza de coração, né? A palavra já diz, né, lá em 1 Coríntios 7,14, né, a mulher crente santifica o seu marido descrente. Eu não sei qual é a realidade de vocês que estão assistindo essa live, se o seu marido é crente em Jesus, né, ou às vezes, né, o jugo desigual, né, Liano, espiritual, às vezes o marido é crente, tá ali do seu lado na igreja, só que não se posiciona como sacerdote do lar, é frio na fé. Por quê? E isso você, como esposa, vai ajudar, né, impulsionar esse marido a buscar mais de Deus. Mas o seu posicionamento, a sua entrega ao senhorio de Cristo, a sua busca pela santidade, pela pureza do seu coração, vai santificar o seu lar. Porque, assim como o marido é o cabeça do lar, a mulher, ela é a base, né? A mulher é aquela que traz o ambiente, traz a presença de Deus para o ambiente do lar. Assim como a mulher é responsável por arrumar a sua casa, ela é responsável também para arrumar o ambiente, preparar o ambiente espiritual da sua casa, né? E é um desafio, né? Como eu tenho visto, Cecília, assim, os casais, que eu tenho ultimamente me procurado muito para fazer terapia de casal. E como eu tenho visto, as pessoas não têm consciência dos seus papéis enquanto homem e enquanto mulher, enquanto esposo, marido, sacerdote da casa, enquanto esposa. E isso vem trazendo problemas nos relacionamentos. E muitas vezes a mulher não se submete ao marido, ela quer tomar as rédeas da casa, o marido, por sua vez, muitas vezes, dependendo até a questão ali, entra a questão de temperamentos, né? Quando são dois temperamentos iguais, por exemplo, dois coléricos, dois com grande capacidade de liderança, os dois querendo tomar frente, e ali dá um choque, ou então quando um é calmo demais, o outro é rápido demais. Então, como a gente tem visto mulheres que não se posicionam, né, que não têm essa sabedoria, que não buscam essa sabedoria em Cristo, né, nessa submissão independente do seu temperamento. Muitas delas me dizem, mas ele é lento demais, ele não toma frente, então eu vou lá. Então, assim, como é complicado. E também essa questão de não saber dos seus papéis. O que compete à mulher? Tem coisas que é da mulher e tem coisas que é do esposo. São papéis distintos. E quando há uma inversão nos papéis, ali é quebrado um princípio. Quando o princípio é quebrado, o princípio nos quebra, né? É isso, é tão importante a gente trazer, né? Porque realmente hoje em dia as mulheres estão tomando a frente, porque tem muitos maridos, né, que não se posicionam. E eu até escutei de uma irmã, assim, da minha célula, né, essa semana, e ela falou assim, Cecília, o teu livro me ajudou muito, porque ela até deu um exemplo que ela de tomar frente, sempre foi, né, e o marido é mais passivo, assim,
E ela falou assim, nossa, eu já fazia tudo, porque se eu fosse esperar por ele, né? Só que eu tenho aprendido a me posicionar como uma mulher submissa, né? E que eu preciso incentivar ele a se posicionar, tomar iniciativa, mas eu não posso passar por cima, né? Exato. Então, isso é algo assim que a gente precisa realmente alinhar, né, os papéis, porque por isso que os casamentos estão se dissolvendo com mais facilidade, porque não tem esse princípio, né? Verdade. A mulher tem que, né, ser submisso ali à autoridade do marido e o marido é o cabeça, né? E a mulher, ela vai ajudando ali o marido a se posicionar como cabeça, seja através da oração, seja através do posicionamento dela, né? Porque quando nós mudamos nós, a outra parte também muda, né? Então, assim, esses pilares é algo que a gente precisa buscar, se a gente quer a nossa casa firmada sobre a rocha, né? Se eu quero que o meu casamento realmente venha a ser um lar, né, edificado, né, uma família edificada, né, e hoje em dia, né, a sociedade está tão distorcida os princípios, né, que o lar que realmente vive os princípios de Deus é o lar que resplandece, né, que é um farol, né, para a sociedade. Então, assim, esse pilar da santidade, né, eu vi isso acontecer no meu casamento, né, muitas coisas Deus foi mudando em mim e mudando no meu marido sem eu precisar abrir a boca. E lá em 1 Pedro já diz que o marido seja ganho sem palavra alguma. Esse é o. E muitas vezes a mulher quer revidar, né? Até outro pilar que eu trouxe aqui. Oi? Exato. Às vezes é uma competição, uma guerra para ver quem ganha mais, né? Competição, né? E isso não agrada a Deus. Tem momentos, sim, muitos momentos que eu vou ter que calar. Ah, mas eu vou engolir sapo? Vai, engolir um boi se preciso for. Mas o calar é sábio, né? A palavra já diz, a calar, a sabedoria cala. Então, se você quer ser uma mulher que se posicione em sabedoria, e muitas vezes, quantas vezes, bom, eu estou casada há 18 anos. Meu Deus, o que eu vejo Deus fazer. Uma vez uma amiga me perguntou, Cecília, você não tem problema no seu casamento? Eu falei, tenho, todo casamento é um desafio, né? Quem não tem problema no casamento, né, que atire a primeira pedra. Ela, porque você não fala nada? Eu falei, não falo mesmo não, porque primeiro eu levo o problema do meu casamento nos pés do único que pode me ajudar a resolver, que é o Senhor. Né? Não adianta sair falando com amiga, isso, aquilo. Eu tenho que resolver entre eu e meu marido e orando. Né? Tem momentos que quando vem a situação que eu vou para a oração, depois eu vejo Deus tirar com a mão. Então, assim, esse é um princípio. Sim, calar é necessário, é sábio calar. Né? A mulher, a palavra já diz, né? Eu até anotei aqui, a mulher rixosa, a mulher reclamona, diz lá em Provérbios, né? É melhor morar numa terra seca, é melhor morar num deserto do que com uma mulher briguenta e geniosa. Né? Hoje as mulheres querem revidar, é meu direito, ele que fez o errado. Não, calma, vai orar. Quantas vezes? Essa é a minha conduta aqui na minha casa. Eu vejo a situação que aconteceu, primeiro eu vou orar. Eu que estava errado, então eu vou lá e reconheço o meu erro. É ele, vamos conversar. Mas primeira atitude da mulher sábia é se posicionar aos pés do Senhor. E deixa eu até cuidar. Eu já estou em vias de finalizar, porque eu tenho que cuidar o horário, quando vê, a gente está falando demais. E as últimas pilares que eu quero deixar aqui, da edificação do lar, do posicionamento da mulher sábia, a base desse posicionamento em sabedoria é eu saber quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, sabe, Liane, tu fala muito sobre identidade, né? E sobre realmente a gente buscar o resgate, essa restauração da nossa identidade em Cristo. Porque se eu sei que eu sou filha, eu vou recorrer ao meu pai. Exato. Ao invés de sair revidando, eu sei, e diz aqui no Sermão do Monte, né, também, aqueles que têm fome e sede da justiça,
o coração que tem fome da justiça de Deus, e muitas vezes a gente quer a nossa justiça, é o meu direito, né? Mas não, a justiça de Deus, ele vai trazer paz no seu lar. Vai trazer, né, Mas eu tenho que realmente me render a viver, a buscar essa justiça de Deus, né? E quando eu me posiciono como filha, eu já vivo com esse resguarde, né? Essa proteção de filha, né? Mas primeiro eu tenho que saber que eu sou, 1 Pedro, se você quer anotar aí, 1 Pedro 2,9, diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro lugar que eu preciso resplandecer do caráter de Cristo é na minha casa. Não adianta eu fora, com os de fora, falar bonito, pregar bonito, né? Se dentro da minha casa quantas vezes eu não me dei o direito, muitas vezes, de ter uma TPM, porque eu não poderia tratar o meu marido com grosseirice, com irritação, porque algo que o Senhor sempre falou comigo assim, e eu tinha isso em mim, eu sou a única Bíblia que ele ia ler nesse tempo todo. Então eu precisava realmente mostrar o caráter de Jesus através das minhas atitudes, com a boca calada. Para que ele fosse sendo transformado. Oi? E isso a gente só vai conseguir quando nós temos o fruto do Espírito, né? Exatamente. Só que nesse processo, até ali, então, já aconteceu um processo da cura da identidade, porque até que eu estou ali com as minhas dores, com as minhas feridas, eu não vou conseguir me ver como uma filha. Eu até vou ler a palavra, mas não vai entrar, né? Como tu disse ali em 1 Pedro 2,9. Eu falo isso por mim lá atrás, alguns anos atrás, eu até lia, mas não entrava, porque o meu foco estava nas minhas dores, e eu não tinha consciência disso. Então, nós só vamos ter esses frutos, né? O fruto do Espírito, como a mansidão, o domínio próprio, que é algo, né? Faz parte da mulher sábia para edificar a sua casa, no momento em que eu me permito, né? Quando eu olho para dentro de mim, vejo o quanto preciso de cura, o quanto eu ainda carrego de dores, dos traumas e experiências, isso eu falo muito, né? Que é a minha especialidade, e me permite, então, ser restaurada em Deus, porque foi Ele quem sonhou comigo, foi Ele quem me projetou, e é Ele que é a minha fonte, é nele. Então, quanto mais eu mergulhar nele, mais parecida com Ele eu vou ficar, consequentemente, vai vir o fruto, né? A mansidão, o domínio próprio. Então, as pessoas têm que querer muito isso, né? Porque, como tu fala, tem muito discurso bonito ali fora, né? Porém, dentro de casa não é tudo aquilo, né? Às vezes não é o marido que deveria ser, não é a esposa, não é a mãe, não é o pai, né? Então, isso tem que ser trazido, isso, talvez as pessoas, muitas delas não têm ainda essa consciência, né? É verdade. E como essa consciência vem para nós de que nós somos filhas, de que nós somos sacerdócio real, né? Essa convicção, eu tenho falado muito, eu tenho ministrado muito também sobre a identidade das mulheres, né? Como que essa convicção de que eu era uma pessoa, meu Deus, era o contrário do que eu sou hoje. Eu tinha minha identidade destruída e foi restaurada através do Senhor, né? Da ministração do Espírito Santo. E o posicionamento da mulher sábia é aquela posicionada que é marcada pela presença de Deus. Porque quando eu vou para a presença, eu me posiciono aos pés do Senhor, que é a fonte de vida, eu vou conhecer quem eu sou nele. Eu vou ter essa convicção de que eu sou propriedade dele. E como propriedade dele, essa convicção, essa fé firmada na palavra vai refletir no fruto do Espírito. Vai ser um fruto da minha vida. Vai ser algo assim que foi gerado por ele. E quando eu gero esse fruto do Espírito, quando eu sou uma
mulher marcada, eu gosto sempre de falar, ou eu sou uma mulher marcada pela presença de Deus, ou eu sou uma mulher marcada pelas feridas da vida, né? Então, mas eu escolho, né, Liana? Eu sei que você trabalha muito aí com as terapias, né, ajudando as mulheres a encontrar sua identidade, mas tem muitas pessoas que não permitem ser curadas. Não permitem, é como uma árvore, né? A gente tem um outro livro maravilhoso aí da pastora Juliana Valentini, Raízes da Iniquidade, Raiz da Iniquidade, né? Remindo a nossa essência. Esse livro trouxe um romper muito grande na minha vida, né? E realmente rompeu também no meu casamento todas as raízes que estavam ocultas, porque se nós temos raízes de amargura, tá ali o livro maravilhoso da pastora Juliana, e então quando nós permitimos a cura das raízes, né, de iniquidade, de amargura, de identidade não curada, de identidade, né, destruída, aí nós vamos permitir que o Espírito Santo nos marque com a presença dele, nos marque com o fruto. Então é uma escolha de posicionamento, né? E eu quero finalizar essa live bem isso. Como você vai escolher se posicionar hoje? Ou você vai escolher se posicionar contra o padrão do mundo, contra o padrão que você tem vivido de raízes não curadas, de mágoas, ou você vai se posicionar como uma mulher marcada pela presença, uma mulher que busca a sabedoria de Deus, porque se eu vou para a presença do Senhor, não tem como, sabe? Há pouco comecei a ler um livro sobre corações, como é que chama? Eu baixei há pouco. Corações profundos, revelações profundas. Se eu quero revelações profundas de Deus, se eu quero uma vida marcada pela sabedoria de Deus, eu preciso buscar a Deus no profundo. Eu preciso buscar em oração, em meditação da palavra, né, em obediência. Eu preciso firmar minha fé sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Né? Onde a sua fé está firmada hoje? Né? Alicerçada. Onde a nossa vida estiver alicerçada, assim nós vamos frutificar. Onde eu tiver as minhas raízes firmadas, se as minhas raízes são curadas, se as minhas raízes estão bem firmes na rocha, vão vir os frutos eternos, os frutos que permanecem, vão vir. Eu vou ter um lar edificado sobre a rocha, né? Então, é esse posicionamento que Deus quer de nós. Então, se posicione em buscar essa sabedoria, em buscar conhecer o Senhor na sua profundidade. Tem um versículo, uma palavra que eu gosto muito, que eu sempre faço essa oração por mim, pelo meu marido, orei muito, oro sempre por ele essa palavra, declarando, né? Está lá em Efésios 3, a partir do versículo 17, que diz assim, que nós venhamos a conhecer. Eu vou ler ela exatamente como está aqui. Eu decorei, mas eu gosto de ler para ter mais profundidade. A partir do versículo 17 diz assim, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Jesus. Para que então vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Da plenitude de Deus, né? Que diz assim, nós vamos acessar essa plenitude se nós formos profundos nele. Então, eu quero finalizar com essa palavra, para que você busque esse posicionamento em Deus, de ser uma mulher que edifica o seu lar sobre a rocha, uma mulher sábia, que busca essa profundidade no conhecimento do amor de Jesus. Porque quando nós buscamos essa profundidade em Deus, nós vamos ter a nossa fé firmada sobre a rocha e vamos ter essa sabedoria que vem do alto, né? Amém? E antes de finalizar, dando uma resumidinha, né, para essas mulheres que estão posicionadas, já têm uma vida já entregue a Jesus,
ou talvez ainda não estão posicionadas, mas são cristãs, vão à igreja, lê a palavra, mas tem um marido que ainda não conhece a Jesus. Ou então tem aqueles maridos que estão, como você disse, estão juntos, estão na caminhada, vão para a igreja, mas não tem aquele fervor, não entraram ainda no secreto. Qual é a dica que você dá, então, para essas mulheres? Se mantenha posicionada aos pés do Senhor. Essa é a chave. Uau. Se eu me mantiver posicionada aos pés de Jesus, buscando firmar minha vida sobre os princípios da palavra dele, o fruto, o romper do jugo espiritual desigual é uma consequência inevitável. Porque quando Deus encontra em mim um coração disposto a obedecer, um coração que crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por meio do Espírito Santo que opera em nós, o fruto vem, o romper do jugo desigual vem. É fato. E eu vivi esse testemunho, né? Glória a Deus, que rompeu o jugo espiritual desigual no meu casamento. E eu conto todo esse desfecho no meu livro. Quem desejar ver os detalhes, né? Ler, pode adquirir o livro. Você já leu aí, né? Bênção, glória a Deus. Eu volto aqui, leio de novo. Tem dicas, pessoal. Esse livro todos deveriam ter em casa, porque tem chaves poderosas. Inclusive, eu anotei aqui também. Tu dá exemplos de oração, né? Para problemas de medo, oração para cura, enfim, inclusive para essa questão da convivência do jugo espiritual desigual. Então, assim, é um livro que todos deveriam ler. Até eu, né, Eliana, eu já li 5 vezes, né? E todas as vezes Deus ministra comigo. É um livro que eu tenho aqui como devocional. Porque eu ainda estou em obras, né? Porque eu escrevi o livro que, né, não tenho coisas que eu preciso aprimorar. Claro que sim. E aí, em seguida, o Senhor traz uma chave. Olha, isso aqui tu precisa aprimorar mais, né? E assim a gente vai indo. Glória a Deus. Exato. Amada, para finalizar, vamos fazer, não sei se você quer falar mais alguma coisa nas considerações finais, depois então faz uma oração para a gente encerrar. Queria agradecer mais uma vez, creio que foi poderoso para todas aquelas pessoas que já entraram aqui, as que irão assistir posteriormente, realmente tem chaves poderosas aqui para se tornar uma pessoa posicionada e ter um lar edificado. Amém, glória a Deus. Então vamos orar então. Tenho certeza que o Senhor vai seguir ministrando ao nosso coração com essa palavra, né? Amém. Verdade. Então aí onde você está, feche seus olhos, né? E se conecte com o Senhor nessa oração. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por essa live, obrigado pela vida da Liana, que me deu essa oportunidade aqui de compartilhar a tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós temos a tua palavra, nós temos acesso à tua presença e à tua palavra, que nos ensina como podemos obter sabedoria para edificar a nossa vida e o nosso lar sobre o firme fundamento de Cristo. Senhor, que cada vida que escutou essa palavra, os que vão ouvir depois, que o Senhor esteja ministrando aos corações, posicionando as mulheres em sabedoria na edificação do seu lar. Deus, o inimigo tem ceifado tantos casamentos, tem tirado a paz, Senhor, tem destruído famílias, mas eu clamo nessa hora que o teu Santo Espírito esteja restaurando e posicionando as mulheres em sabedoria para que elas venham firmar o seu casamento, a sua família sobre a rocha que é o Senhor. Em nome de Jesus, segue liberando, Senhor, a tua bênção sobre cada lar nessa noite. Visita, Senhor, cada família com a tua presença, com a tua glória, com a tua paz que excede o entendimento. Oh, Senhor, em nome de Jesus, vem firmar essas 7 colunas de sabedoria na nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajude nas nossas fraquezas e nos leve ao conhecimento da profundidade, da largura, do comprimento do amor de Jesus. Porque nós queremos acessar a plenitude de Cristo. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos saber qual é o chamado
chamado do Senhor para nós, mulheres, para nos posicionarmos em sabedoria. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço e abençoo a vida de cada um que está assistindo essa live com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Gratidão, Amém. gratidão. Amada, obrigada pela oportunidade. Agradeço a todos que participaram aqui. Que o Senhor siga te abençoando, te usando para levar muita cura para mulheres que estão distorcidas da sua identidade, né? Famílias, né? Que tu tens sido usada também na terapia de famílias. Que Deus te use poderosamente, né? Com sabedoria e graça da palavra dele. Amém. Gratidão mais uma vez, então. Beijo grande a cada um que passou por aqui, quem irá passar a assistir posteriormente. Que Deus abençoe você, que seja edificado com esta palavra. Beijão. Amém. Deus abençoe. Tchau. Tchau.